No início do anime, Tomo-chan é uma garota. A Tomo cria coragem e se declara logo de cara para o Ji-un, dizendo: "Eu gosto muito de você, Ji-un." O silêncio pesa entre eles por alguns segundos até que ela pergunta, ansiosa, se ele pode dar uma resposta. Ele a olha e, com uma expressão surpresa, responde: "E você vem me dizer isso agora, Tomo?" A Tomo arregala os olhos, não acreditando no que ouviu, e os dois se encaram por um instante. Mas, logo depois, Ji-un solta, descontraído: "Eu também gosto de você, parceira", como se ela fosse apenas mais um brother, deixando a Tomo sem graça. No dia seguinte, ao sair para a escola, Tomo é surpreendida pelo Ji-un, que a cumprimenta. Ela responde sem graça, mas ao mesmo tempo sorrindo, feliz. Enquanto caminham para a escola, Tomo relembra o momento em que entraram no sétimo ano, quando Ji-un a provocou, dizendo: "Você tá de saia, não tá exagerando na empolgação não? Tá tentando ser outra pessoa?" Nesse momento, ela percebe que, aos olhos de Ji-un, ela ainda é tratada como um cara. A cena continua, e os dois caminham juntos, quando Ji-un, com seu jeito desleixado, diz: "Assim vamos perder o ônibus, vê se anda logo." E, como se fosse algo normal, ele dá um tapa na bunda da Tomo. Ela o encara séria, xinga mentalmente e, sem pensar duas vezes, revida com um soco certeiro na costela dele. Tomo tem uma curiosidade peculiar: ela pratica karatê, o que a torna ainda mais assertiva em momentos como esse. Ao chegar na escola, Tomo desabafa com sua melhor amiga, Misuzu, contando sobre sua frustração com Ji-un. Ela pede ajuda a Misuzu, querendo que ela diga algo para que Ji-un passe a vê-la como uma mulher. A Misuzu, com seu jeito sarcástico e inteligente, adora brincar com a situação da amiga e diz: "Como amiga de infância de vocês dois, você tá colhendo o que plantou." Ela lembra que, na infância, Tomo sempre preferiu brincar com os meninos e nunca aceitava seus convites para brincar de boneca. Tomo, um pouco irritada, responde: "Foi mal, guardou rancor em." Misuzu sugere que, se Tomo quer ser tratada como mulher, talvez seja melhor ela começar a agir como uma. Mas Tomo se recusa a mudar completamente seu jeito. A Misuzu então aponta o que, na visão dela, faz Tomo parecer mais masculina: seu jeito direto e pouco afeminado de falar. Tomo, não querendo mudar tanto, discorda, mas Misuzu sugere que ela seja mais suave e educada, sem ser tão direta. A tentativa de Tomo de seguir o conselho de Misuzu surge durante a hora do almoço com Ji-un, quando ela tenta ser mais delicada, dizendo que adoraria um mingau ou um pudim de ameixa. Ji-un, claro, não perde a oportunidade de zoar: "Qual é, Tomo? Que papo é esse? Esse doce é de velho." Tomo fica frustrada, achando que ele está fazendo de propósito e fingindo não perceber o que ela tenta fazer. O clima muda de repente, com Tomo xingando Ji-un, e ele, irritado com a explosão dela, responde de forma ríspida. Tomo então o desafia para uma briga e ele diz: "Demorou", segurando a blusa dela com força sem perceber que, ao fazer isso, estava abrindo e mostrando um pouco. Ji-un, distraído, não percebe a situação e continua provocando. Tomo, não acreditando na falta de percepção dele, encaixa um gancho perfeito em seu queixo e os dois começam a trocar socos. Tomo volta para casa com algumas marcas da briga, é questionada por seu pai que com uma expressão de nervoso quer saber quem fez isso com ela. E com muita calma e cansaço ela senta para tirar os sapatos e responde que foi com o Junichiro. O pai dela confirma repetindo o nome dele e pergunta: "Você não vai me dizer que perdeu, né?" E Tomo responde o óbvio: "E como é que eu ia vencer?" O pai dela não acredita, diz que é patético pois ela é herdeira do estilo Aizawa, e pergunta como isso é possível. E a Tomo, que não deixa barato, responde: "Tá pagando de maluco, esqueceu que também ensina karatê pra ele, coroa." A Tomo justifica sua derrota enfatizando que em primeiro lugar ela é uma mulher. Seu pai, sem acreditar na desculpinha dela, manda ela ir direto pro dojo. Mas Tomo, já irritada de ter que explicar a briga, manda ele encher outro e que ela só perdeu por causa do jeito idiota dele de ensinar, colocando toda a culpa nele. No dia seguinte, no caminho para a escola, Dion diz que já pediu desculpas pelo que aconteceu ontem, mesmo sendo a Tomo que iniciou a briga. Dion ainda pede para olhar o que ela fez na cara dele. Tomo continua irritada de tomando seu suco. Dion provoca ela dizendo que ultimamente ela tem batido muito nele e ela continua ignorando ele. Insatisfeito com o silêncio dela, Dion faz cócegas na Tomo pedindo que ela fale com ele, e como já sabemos que a Tomo não é nada delicada, ela responde ele com um soco na cara e respondendo que tá calada justamente por essa falta de noção dele. Enquanto esperam o sinal fechar para atravessarem, Dion insiste que não entende o que está acontecendo, que não quer que a Tomo fique brava com ele, então se desculpa novamente. Dion completa dizendo que a vida é muito chata sem ela por perto, que não pode aguentar que ela o ignore por mais um segundo e chega bem perto. Tomo reflete sobre ontem, percebendo que Dion sempre fica desse jeito quando eles brigam, sem entender qual é a dele, o porquê dele agir assim, e então responde ele: "Já entendi, não vou te ignorar."
Ji-un fica super alegre e diz que ela é a melhor parceira da vida e estende o braço para dar soquinho. A Tomo toda sem jeito cumprimenta com soquinho também e afirma em pensamento que não dá para entender ele. Na escola, Tomo está conversando com Misuzu no terraço. Misuzu faz uma reflexão com a Tomo dizendo: "Você vem todos os dias com Dion para a escola, também ficam um dia todo juntos na escola, né?" Tomo responde que sim, é bem por aí mesmo. Misuzu pergunta: "Então por que você sempre passa a hora do almoço comigo?" Então a Tomo responde sem jeito e tímida, que em uma situação normal quando um cara e uma menina almoçam juntos fica parecendo namoro. A Misuzu aproveita a situação e questiona a Tomo enquanto fica de pé. "O que você tá fazendo? Você preferia almoçar com ele, não é?" E começa a andar em direção às escadas. A Tomo não entende o que a Misuzu quer fazer e ela simplesmente responde: "Deixa comigo." Enquanto descem as escadas, a Misuzu responde que basta os três almoçarem juntos e a Tomo pede por favorzinho que ela não faça isso. A Misuzu vai falar com o Dion encarando ele sugerindo que ele não recuse o pedido. Dion olha para ela com desprezo e fica um clima muito denso, e Dion pergunta o que quer fazendo isso. A Tomo fica de longe esperando que não aconteça o pior. Enfim, os três sentam juntos. Dion desconfortável fala: "Por que eu tenho que comer perto de você, Misuzu?" E ela responde que também não está nem um pouco à vontade. A Tomo com um sorriso torto: "Sabia que ia dar ruim, esses dois não vão com a cara um do outro." Dion vê que a Tomo trouxe frango frito e não resiste em comentar que parece delicioso. Ela diz que ele pode pegar. Então ele segura o braço dela e coloca pedaço que ela ia comer direto na boca. A Tomo leva um susto achando que ele iria usar o próprio hashi, mas como ele pegou o dela, encostou a boca. A Tomo fica encarando os hashi se perguntando: "E agora? O que faço com isso, meu pai?" Ainda na escola, Dion está distraído e sozinho pensando na morte da bezerra, e chega o Tanabe, o colega de classe, e pergunta: "Manda real, parceiro, até onde você chegou com a Aizawa?" E Dion, como sempre, não tem ideia do que ele está falando. E o Tanabe tenta explicar de uma forma mais simples para ele poder entender, mas é aí que faz o Dion pensar que pode ser outra coisa. O Tanabe diz: "Não se faz de bobo, é aquele esporte muito intenso que meninos e meninas praticam." Dion faz um gesto pensativo tentando entender do que o Tanabe está falando e responde: "A gente faz isso desde pequenininho", se referindo ao karatê. E o Tanabe surpreendentemente sorri e pergunta se isso é verdade mesmo, achando que ele estava falando daquelas brincadeiras de adultos. Misuzu está na sala de aula algumas cadeiras de distância, e não só ouviu como também percebeu que o Dion sem querer fez besteira. O menino Tanabe elogia Tomo dizendo que ela parece ter um corpo muito incrível. Dion ainda completa que a Tomo tem pernas muito boas e sabe usar os pés com maestria. Tanabe se impressiona com essas técnicas especiais. Misuzu vê que só piorou ainda mais a situação levando a mão no rosto. Misuzu, sendo melhor amiga da Tomo, não poderia deixar essa situação piorar e foi direto contar para ela. Misuzu explica para Tomo que o Dion estava falando para um cara que ela e o Dion praticam esporte unisex juntos. E a Tomo não percebe a maldade e ainda confirma: praticamos mesmo." E a Misuzu fala que não era disso que ela estava falando. Misuzu chama ela para perto e conta no ouvido dela o que realmente estava aparecendo. A Tomo corre para resolver essa situação desconfortável do jeitinho dela, na base da porrada. Tomo já chega na sala gritando e xingando o Dion. Ele, sem entender nada, responde: "Do que você tá falando?" A Tomo nem perde tempo e corre para encher ele de soco. A Misuzu dá uma olhada para confirmar que ele está tendo o que merece e vai embora. Ao sair, Misuzu encontra o menino Tanabe e o chama para trocar uma ideia. Ele não recusa em ouvir o que ela tem a dizer. Então a Misuzu esclarece que foi um mal-entendido, que o Dion e a Tomo não estão namorando, e que o Dion nem vê a Tomo como uma mulher. E menino Tanabe não acredita no que está ouvindo, e deixa claro algo que qualquer um veria. Ele diz: "Mesmo a Tomo tendo tudo aquilo?" Se referindo ao tamanho como ele sugere nos movimentos com as mãos. A Misuzu também acha o mesmo que o menino Tanabe, mas o chama de traste. O menino Tanabe não imaginava que a revelação dos dois era tão interessante. A Misuzu tem um tique de nervoso percebendo a maldade dele. Ele diz que ainda assim acha que os dois se gostam e quer pensar em algo para dar uma forcinha. Mas a Misuzu fala para ele desistir dessa ideia, e o menino Tanabe pede desculpas entendendo que a Misuzu não quer que ele se intrometa na vida dos amigos dela. A Misuzu faz uma pergunta para o menino Tanabe: "Você só conheceu o Junichiro agora no ensino médio, né?" E ele confirma. A Misuzu então conclui a conversa olhando muito sério para ele: "Então se lembre bem do que vou dizer, a única que pode brincar com eles, sou eu." E aí, o que você achou da primeira parte do anime? Você está torcendo para Tomo conquistar o Junichiro ou acha que vai ser uma tarefa impossível? Quero saber sua opinião. Deixe nos comentários. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Nos próximos vídeos vamos continuar acompanhando essa história e explorar o universo desse anime incrível. Até a próxima!